agora nós vamos conversar com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos, ele é diretor técnico da Cooper Ideal e é uma pessoa especialista em pastagem, especialista em pecuária de corte e vem fazendo aí um excelente trabalho, não só no estado de Goiás, mas em vários estados brasileiros, aí dando uma consultoria a produtores rurais. Carlos Eduardo, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Toninho, é um prazer sempre estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Carlos, no primeiro bloco desse programa, eu conversei com o Bruno Marçom, que é um zootecnista, também especialista nessa área de pastagem, pecuária de corte, e nós falamos sobre o bezerro. Tá meio complicado, né, esse preço de bezerro, arroba aí do bezerro a 420, 430 até 450. Uma boa parte dos pecuaristas não faz conta, não coloca isso na ponta do lápis, enfim. E eu tenho certeza absoluta que tem muito pecuarista tomando prejuízo, não tem? Tem, Toninho, tem, porque no fundo, essa tua colocação de que muitos não fazem conta, realmente não fazem mesmo. Uma vez ajudando uma cliente nossa a identificar alguns animais para fazer a aquisição da reposição agora, nesse período que a gente está passando, nessa seca e tudo, ela comentou que ela preferiria pegar o dinheiro que ela tinha reservado para fazer a compra de bezerros e comprar bezerros mais baratos mesmo que mais leves, porque dessa maneira ela conseguia comprar mais bezerros. E quando você fazia a conta da arroba, que é o que você falou agora de pouco, esse animal saía no valor absoluto mais em conta, tipo 2.700, só que o bezerro tinha 170 quilos. E quando você fazia o valor da arroba, ele dava R$510 a arroba. Quando você pega R$510 a arroba e divide pelo valor da arroba hoje, de 290, de 300, dá 1,7, dá quase 70% de ágio, que é praticamente o dobro do que a gente tinha há 3 anos atrás, né? Então, assim, essa questão da conta, ela é fundamental para a pessoa tomar uma decisão mínima na hora da compra, né? Ô Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar. 80% dos pecuaristas não sabem o que é o ágio do bezerro. Não. Impressionante. É impressionante uma coisa dessa. 90% dos pecuaristas não sabem quanto custa um bezerro por dia. Quanto custa a dieta de um bezerro por dia? Quando você compra ele e leva para sua fazenda. Quanto custa aquele bezerro por dia? Sabe? Então são contas básicas que faz com que a pecuária não ande. Não adianta eu brigar com o frigorífico, xingar o frigorífico, eu quero minha arroba 300 e tanto, 350, não resolve. Não é o preço da arroba que vai fazer você ganhar dinheiro, não. É o que você gasta lá dentro da fazenda. Não, sem dúvida. E hoje, já considerando os últimos 12 meses, vamos dizer que o bezerro vem impactando de forma pesada os custos de produção da pecuária de corte. Eu estava fazendo uma análise para a gente conversar aqui. Os produtores que a gente trabalha, eles desembolsam na faixa de 60% a 70% de todo o seu custo de produção na compra do animal. Então, obviamente que a compra ela é muito importante de ser feita considerando o preço, logicamente, o peso desse animal que você está levando para a sua propriedade e, logicamente, a questão da qualidade do bicho. Porque é a única forma, né, Toninho, que o produtor tem de tirar esse ágio ou minimizar o impacto desse ágio dentro do sistema de produção. Se você tem um sistema que você consegue imprimir um ganho de peso interessante para esse animal a um custo relativamente baixo, você só vai consegui-lo se ele tiver genética com o potencial de colocar peso de 800 gramas, 1 quilo, 1,1 kg, 1,2 kg, a pasto, com pouca suplementação, mesmo que se faça, mas com pouca, para que esse custo da arroba produzida fique baixo. Porque falar hoje em dia, dentro da pecuária, que o custo da arroba vendida, você consegue fazer isso barato, isso é impossível, não é possível isso. Agora, o custo da arroba produzida, pelo menos no período da chuva, isso é possível de ser feito de forma muito organizada, mais complexa, que é fazendo um manejo de pasto bem feito, né? Recentemente nós ajudamos aí a fazer um evento sobre pecuária de corte e um pecuarista deu uma palestra e ele falou assim, logo de cara, ele cumprimentou o pessoal e falou assim, lá na minha fazenda, o negócio lá é o seguinte, eu sempre quis saber quanto que tem que ganhar no ano, que aquele bezerro ficou comigo 1 ano até virar boi, quanto que era a média do GMD, ganho médio diário.
A minha média lá deu 732 gramas dia. Média ano. Média ano. Medião. Excelente, não é? Medião. Quando ele falou isso, teve um lá que falou assim, lá na minha fazenda é 1,2 kg. Não é 1,2 kg. Não dá 1,2 kg. Dá na época das águas, se você der um trato muito bom para ele, confinamento. Mas o que você tem que ver, a partir do momento que ele chega na sua fazenda, até a hora que ele sai, vira boi. Exato. Ele não pode passar de 12, 13 meses na sua fazenda. E nesse período, quanto que ele ganhou por dia? Exatamente. 732 gramas é uma excelente média diária. Sem dúvida, sem dúvida. É interessante porque se a gente for fazer uma análise, qual que é a época melhor da gente comprar os animais? Pois é. É no final do período chuvoso e início da entre-safra. Agora, né? E não é à toa que o bezerro caiu, por alguns motivos singulares no que diz respeito aí à oferta de bezerro, que é o maior, talvez, das questões, mas a própria indecisão do produtor de falar o seguinte, pô, o bezerro estava muito caro, aqueles que fazem as contas, né? Eu vou deixar de comprar porque o negócio está meio complicado. E agora começou a aparecer, e a oferta melhora e esse produtor está começando a comprar. Só que se você não tiver uma estratégia de suplementação nesse período da seca agora, esse animal dá ré, como a gente diz na roça. E aí para recuperar? E aí para recuperar é muito ruim, ou seja, o ágio, que já é um negócio pesado, ele vai impactar ainda mais. Então o desembolso que ele faz da suplementação, lógico que de forma planejada, ele não pode sair comprando milho de um preço muito absurdo, núcleo, soja ou a silagem de milho. Tem silagem de milho hoje sendo comercializada a R$800 a tonelada, porque ninguém tem. Então, assim, você tem que planejar isso agora, para o próximo ciclo produtivo, que é o ciclo agora de 2021, 2022. O que a sua reposição vai comer na seca de 2022? O cidadão tem que estar começando a pensar, aliás, já tinha que estar começando a pensar um tempinho atrás. Foi o que eu disse na entrevista anterior. Se você não planejar agora, para 2022, 2023... não tem negócio. Exato. Você vai tomar ré, pode ter certeza absoluta disso. E uma questão muito importante, Toninho, a gente tem visto o boom que a agricultura tem dado nesses últimos 12 meses. E o que ela tem feito de entrada nas áreas de pecuária é um negócio assim que nos chama muita atenção. Muitas fazendas de 40, 50 alqueires arrendando mesmo as propriedades para a agricultura. Então, assim, além da atividade pecuária dar lucro, ainda tem que ser competitiva agora com a agricultura, porque cada vez mais ela vai perder espaço. E você só vai conseguir fazer isso se você intensificar a sua propriedade, e precisa ser feito isso de forma planejada, gradativa, começando pequeno, pensando grande, mas começando pequeno para não colocar a carroça na frente dos bois e não ter problemas com relação a resultados, né? Bom, tem casos que é melhor você pegar a sua propriedade rural, entrega para o pessoal da soja, que você vai ter muito mais lucro. Eles vão cuidar mais do seu solo, vão deixar um solo adubado. Aí quando terminar o contrato, 5, 6 anos, seja lá quanto tempo for, aí você vai pensar se volta com a pecuária ou não. Mas só para deixar aqui um alerta, se você não tiver no seu processo todo de engorda 4 UAs por hectare, esquece, pecuária dá prejuízo. Exato. Pode esquecer, a renda para soja, para cana, que é muito melhor. No mínimo 4. Com 3 você já começa a ficar alegrinho. Tá? Com 4, então, aí você está feliz. Menos de 3, entrega a sua fazenda. Nos produtores que a gente está trabalhando, Toninho, vai muito de encontro que você está comentando. A gente sugere iniciar o processo tecnológico dentro da fazenda, na intensificação da pastagem, com 3 UA por hectare. Chegam bezerros, por exemplo, de 200 quilos, no início do período chuvoso. Esses animais vão sair com um boi magro de 360, 380 quilos lá para o final de abril e início de maio. Aí ele sai com 5, 6 UAs, porque está na mesma área, né? E a média dá 4 no período chuvoso. E aí que entra, onde a propriedade está inserida, para ele saber o que fazer. Esses animais agora, eles vão ser terminados na propriedade com um semi-confinamento ou com um confinamento, ou ele vai ter a opção de vender para um confinador num preço de arroba diferente da arroba do boi gordo, né? Que a arroba do boi magro a gente sabe que ainda tem um ágio menor, mas ainda tem um ágio para a arroba do boi gordo. Por isso que eu falo assim, acho que a decisão mais importante é a estratégia. Qual a estratégia que você vai utilizar para que você não tenha percalços impactantes no futuro dentro do seu negócio, né? E uma coisa importante,
Contrate gente especializada. Tira da cabeça que você é bom de serviço. Porque tem gente muito melhor que nós, entende, e vai fazer a gente economizar e ganhar mais dinheiro. Bom, eu conversei com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos é o diretor técnico da Cooper Ideal. É uma pessoa que vem dando assessoria, consultoria aí já em vários estados brasileiros e vem fazendo um excelente trabalho. Carlos Eduardo, não precisa falar que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Quando você estiver passando aqui por Goiânia, como é o caso de hoje, vem aqui e vamos bater um papo que é muito interessante. Muito obrigado e sucesso no seu empreendimento. Agradeço, Toninho, mais uma vez. Obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Ok, obrigado, Carlos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. A única coisa que consola os tristes é a tristeza. A alegria irrita-os. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.